Nesse vídeo eu vou te contar os pré-requisitos e também o passo a passo para se tornar uma au pair aqui na Holanda. E também eu vou te contar como foi a minha experiência pessoal desde o momento que eu fechei o contrato com a agência até o momento que eu pisei dentro do avião. Então fica comigo nesse vídeo. Oi, se você não me conhece, eu sou a Natália, mais conhecida como Nela, muito prazer. Eu criei esse canal no YouTube recentemente para compartilhar alguns recortes da minha vida aqui na Holanda e também algumas coisas aleatórias que eu gosto. E há alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no meu canal contando a minha experiência como au pair aqui na Holanda, que foi a forma como eu vim pra cá no ano de 2018. E o resto é história, né? Porque eu tô aqui até hoje já há 5 anos. Se você quiser também ouvir sobre a minha experiência com esse intercâmbio e também a minha rotina, o que é o au pair, também alguns fatos sobre a Holanda, assiste esse vídeo, eu vou deixar na descrição para você assistir depois, ou você assiste antes e depois você corre aqui, tá bom? Sem mais delongas, let's get started! Antes de tudo, você precisa saber que para ser au pair na Holanda é obrigatório que você venha através de uma agência, então você vai precisar contratar uma agência que seja reconhecida pelo governo holandês. Existem algumas agências aqui, mas nem todas fazem esse processo com au pairs brasileiras, portanto eu já vou deixar claro qual foi a agência que eu vim e qual eu recomendo, porque foi a única que eu usei, que é a HBN. Huisje-boompje-nanny. HBN. Você pode sim fazer esse primeiro processo através de duas formas. A primeira é você se cadastrando num website chamado aupairworld.com e lá você cria o seu perfil, fala sobre você, você coloca as suas fotos e você pode procurar famílias por lá também. Só que mesmo assim, vamos dizer que você encontrou uma família lá, vocês conversaram e vocês decidiram que vão, fazer um match ali e você vai fazer o au pair para aquela família. Você vai precisar entrar para a agência daquela família. Às vezes elas já têm uma agência porque elas já tiveram au pair antes, ou vocês vão entrar num acordo sobre uma agência, mas de qualquer forma você vai precisar entrar para a agência. Então, sinceramente, eu sou uma pessoa que gosta de praticidade. Eu já recomendo que você vá diretamente na agência, porque você vai encontrar famílias através da agência e você vai fazer um processo de profile, você vai criar um perfil de qualquer forma, você vai entregar vários documentos. Então, assim, eu não vejo por que começar através do Au Pair World. Eu já usei o Au Pair World quando eu fui fazer au pair na Bélgica, porque na Bélgica não precisa de agência. Então, países que não precisam de agência, eu acho super bacana usar o Au Pair World. Eu tive uma experiência muito boa nesse site, mas pra Holanda, sinceramente, vai na agência. Eu tô falando isso porque às vezes você já criou um perfil no Au Pair World e tudo bem, você só vai precisar realmente contratar a agência depois, quando você já fizer o match, tá bom? Antes de eu contar o passo a passo, eu vou falar sobre os pré-requisitos, porque sim, você precisa ter aí algumas coisas em mente antes de decidir que você vai ser au pair, e isso será que você se encaixa nesses pré-requisitos? Então, vamos lá. Bom, eu vim como au pair no ano de 2018, então eu tive que fazer uma pesquisa, porque aparentemente desde 2020 algumas regras mudaram. Então tudo que eu tô falando pra vocês aqui nesse vídeo em 2023 está atualizado, tá? Desde 2020, então eu fiz toda uma pesquisa pra vocês pra não trazer nenhuma informação errada. Eu estou com uma pauta aqui, tá? Porque a gente é bem chique, senão eu vou esquecer tudo. É muita coisa. Primeiro requisito, ter entre 18 e 25 anos. Então você não pode ter mais de 25 anos no momento que você está aplicando para o visto. Isso quer dizer que você pode ter 25 anos e 2 meses, 25 e 5 meses, até 25 e 11 meses no momento que a agência está aplicando para o teu visto, tá? Então, mas eu vou fazer meu aniversário de 26 anos na Holanda. Tudo bem, o que você precisa é não ter feito 26 anos ainda no momento que você está aplicando o visto, tá bom? Segundo requisito, ter no mínimo ensino médio completo. Você não precisa de nenhum curso ou faculdade ou nenhuma especialização com crianças, você só precisa ter terminado o ensino médio, até porque você pode vir como au pair nos seus 18 anos, né? Então, terceiro requisito, não ser casada ou ter filhos, incluindo filhos adotivos. Essa questão de não ser casada, eu sei que também vai ter gente que vai ter essa dúvida, então eu já vou falar. Se você já foi casada antes e você é divorciada, você vai ter que falar com a agência, porque eles vão analisar o seu caso, provavelmente você vai ter que mostrar algum comprovante de divórcio, esses tipos de documento. Quarto requisito, ser capaz de entender inglês fluentemente? Não necessariamente.
elas pedem mesmo um inglês nível intermediário. Então, você ser capaz de se comunicar. E eu sei que tem gente que às vezes tem medo disso, mas, gente, sério, é muito melhor pra você. Lembra que o Au Pair, ele é um programa de relacionamento e você vai ter que lidar com o dia a dia e responsabilidades que sim vão precisar de muita comunicação. Se em português já existe complicâncias, né, nesse âmbito da comunicação, imagina em inglês. Então, treinem bastante o inglês de vocês, estudem bastante. Não precisa ser um nativo americano, entendeu? Mas você conseguir, você se sentir seguro de resolver problemas no dia a dia. Mas tudo bem, porque acredita em mim, você vai aprender muito vocabulário, você vai melhorar muito seu inglês a partir do momento que você vem pra cá. Mas é importante que você venha segura assim, porque já no começo do Au Pair, você vai ter que lidar com coisas do dia a dia que vão precisar de comunicação. Então, próximo requisito: poder fornecer, no mínimo, 2 referências de sua experiência com crianças. Eu já vou falar sobre isso no passo a passo e também da minha experiência, que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então eu sei que vocês vão estar desesperados nessas horas, mas fiquem tranquilos. Ter, obviamente, a disponibilidade para passar 12 meses como au pair na Holanda. Esteja seguro de que você não vai precisar voltar para o Brasil nos próximos 12 meses, porque você vai estar num contrato, tá? Então, não ter sido au pair anteriormente na Holanda ou ter tido um visto de residência na Holanda. Aqui também é uma coisa assim importante de ficar atenta, né? Se você já estudou antes na Holanda, se você já teve qualquer outro tipo de visto aqui, nenhum tipo de visto aqui. O au pair tem que ser o seu primeiro visto. Possuir passaporte válido por no mínimo 1 ano. Se o seu passaporte está vencendo, amiga, já vai renovar isso aí. Não possuir antecedentes criminais. Importante. Estar mentalmente e fisicamente saudável, gente, o mínimo, porque eu posso dizer que o au pair é fácil de você ficar um pouco mentalmente destruída. Brincadeira, mas nem tanto. Venha com uma cabeça forte. Estar disposta a contribuir com a passagem aérea ou a taxa da agência, que eu já vou falar pra vocês também quanto que é. Não é necessário ter CNH, então pras manas assim como eu que não dirigem aos 20 anos, estamos juntas, você não precisa ter carteira de motorista, diferentemente dos Estados Unidos, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que eu decidi, de fato, vir pra Holanda ao invés de ir para os Estados Unidos, que era eu não tinha carteira de motorista, eu não tinha paciência e tempo pra tirar e não queria gastar dinheiro, então eu vim pra cá. Até porque aqui você vai andar de bicicleta. E elas não escreveram isso aqui nas regras, mas, gente, saiba andar de bicicleta. Tipo assim, não precisa ser uma ciclista profissional, mas tem aí, saiba andar de bicicleta. Você vai andar no dia a dia, inclusive, muito provavelmente você vai levar crianças na bicicleta. Então, eu também vou falar alguns que eu vi no site do governo holandês, que eles atualizaram 2 coisas. A primeira é que você não pode ter sido au pair dessa família em outro país ou em outro momento. Porque isso acontece, às vezes a pessoa foi au pair, tipo, nos Estados Unidos com uma família, aí a família se mudou pra Holanda e ela veio junto com a família, entende? Tipo, isso não pode acontecer. Segundo, você não pode ter nenhum tipo de parentesco com a host family, com a família, nem de segundo, nem de terceiro, quarto, quinto grau. Vocês não podem ter nenhum tipo de conexão familiar. As 2 partes vão assinar um contrato de acordo dizendo que vocês não têm nenhum tipo de parentesco, tá? Vamos agora então para a parte técnica do programa, assim como os gastos. Lembrando que, como eu vim no ano de 2018, eu trouxe os valores que eu paguei naquela época. Pode ser que alguma coisa tenha alterado, mas eu acho que não, sinceramente. Então, quando você se inscreve na agência, tem uma taxa fixa de 34 euros. Eu olhei a conversão atualmente e tá em torno de 180 reais. Então, essa taxa você paga e ela não é reembolsável, ou seja, se você decide depois não fazer mais, eles não vão retornar essa taxa, tá bom? Então, você vai pagar essa taxa em reais mesmo pro banco da agência. Não sei se eu já comentei, mas nessa agência a gente tem agentes brasileiras, então os primeiros passos, a primeira parte do seu processo vai ser tudo em português com agentes brasileiras e à medida que você vai passando nas etapas, você vai começar a se comunicar com as agentes holandesas
tudo em inglês, mas é tudo online, tá bom? Alguns outros gastos possíveis que não estão relacionados à agência. Tudo isso que eu tô passando pra vocês, eu peguei do e-mail que eu recebi naquela época, tá? Então eu tô meio que repetindo o que elas me falaram, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o passaporte. Se você não tem passaporte, o passaporte está em torno de R$ 258 hoje em dia no Brasil. Você vai precisar tirar uma nova via de certidão de nascimento, que vai depender do seu local. Tradução da certidão de nascimento, que varia de R$ 100 a R$ 180. E o apostilamento da certidão de nascimento original em cartório autorizado, que também na época eu paguei em torno de R$ 100 mais ou menos, e que varia de cidade para cidade. E a ida ao consulado para você tirar o visto. O consulado holandês no Brasil só existe em São Paulo. Portanto, se você mora em outra cidade, em outro estado, você vai ter que também arcar com o custo de viagem até o consulado de São Paulo para tirar o visto, tá bom? Mas isso é lá pra frente, tá bom? Quando você for aprovada, quando você ter encontrado a família. Então, essa é a última coisa que você vai fazer. Então, já dá para você ir se organizando. E contribuição com a passagem e visto, né? Então, existem duas opções que você pode escolher depois que você passa pelo processo, que você é aprovada, que você já tá pronta para ir para a Holanda, que seu visto já tá pronto. Você vai escolher entre duas opções de pagamento. A primeira é 800 euros. Na época foi 800 euros a taxa, mas pode ser que hoje em dia tenha mudado. Eu acho que não. Então, na época, 800 euros, que dava mais ou menos ali uns R$ 4.000. Nessa taxa de 800 euros que você vai pagar para a agência, vai incluir as suas passagens de ida e volta, inclusive a remarcação da sua passagem de volta. Por quê? Normalmente, quando a agência compra a passagem, não tem passagem de volta para data, para daqui a um ano, por exemplo. Então, elas que vão ali remarcar a sua data de passagem de volta sem você se preocupar e sem você pagar nenhuma taxa adicional. Tudo que for adicional vai ser a família que vai pagar, a agência que vai resolver. E também dentro desses 800 euros tá incluso o visto. Ou você fica responsável por pagar a sua própria passagem. Isso pode ser bom pelo fato de que às vezes você encontra uma passagem mais barata, mas pode ser ruim porque pode dar uma dor de cabeça ali na hora de você remarcar a passagem de volta, porque você vai ter que arcar com alguns custos adicionais e que pode ser uma coisa bem flexível. Na época, eu optei por pagar então os 800 euros e ficar de cabeça fria, tipo, tá, pega meu dinheiro e não enche meu saco. Tomar um cafezinho. Meu café esfriou. Ai. Vamos então pro passo a passo para você se tornar uma au pair no ano de 2024. Quem sabe a gente não toma um café em Amsterdã no futuro, né? Fase número 1. Você vai entrar em contato com a agência HBN Brasil. Então, todo esse primeiro momento é com as agentes brasileiras. Você vai mandar um e-mail lá. Oi, tananã, estou interessada em fazer o au pair na Holanda. Eu tô deixando o site delas aqui embaixo na descrição, então você já pode dar uma olhada. Lá tem o e-mail, o contato e tudo mais. Você manda então o e-mail, elas vão te retornar um e-mail com os documentos que você precisa preencher. E aí você vai mandar de volta para elas tudo preenchido com o comprovante de pagamento de 34 euros. Nesses documentos da primeira fase estão um interview form, cartinha para host family, fotos e montagens, um contrato que você tem que assinar e a cópia do seu passaporte. Deixa eu explicar cada um deles. Esse interview form é basicamente um questionário que você vai responder. E nesse questionário tem perguntas do tipo assim: qual é a idade de crianças que você se sente confortável de cuidar? Quantas crianças no máximo você cuidaria? E também coisas sobre você, né? O que você faz, onde você trabalha, se você estuda, o que, quais são os seus gostos, hobbies, qual o tipo de alimentação que você tem. É um questionário, assim, um pouco longo, mas é simples e é para elas te conhecerem melhor. Gente, seja muito honesta nesse questionário, porque é com ele que elas vão pegar ali aquelas informações e vão juntar com as informações das famílias para ver qual família que realmente às vezes se encaixa bastante com você, né? Porque você vai falar, eu quero cuidar no máximo de 2 ou 3 crianças. Aí ela pega lá, família com 2 crianças.
Você se sente confortável em cuidar de bebê recém-nascido? Não tenho experiência, beleza? Então tem família que elas não vão jogar pra você. Então seja honesta, não minta, lembre que é pro bem maior, pro seu bem e pro bem da família. Então tem várias lá perguntas pra você, inclusive se você é vegetariana, se você tem alguma alergia, restrição, enfim, várias coisas muito pessoais. Bem, vocês vão escrever uma cartinha para host family. É tipo aquelas cartas de motivação de emprego que você manda: oi, tananã, eu adoraria ser au pair na Holanda por causa disso, disso, disso. Enfim, talvez um dia eu possa fazer um vídeo mostrando por dentro de como fazer, mas vocês encontram várias informações sobre isso e a agência também vai te guiar nesse processo. Você vai ter um contato tete a tete com a agência e elas vão também dar opinião e dar pitaco na sua cartinha. Então, tudo que você mandar para elas, elas revisam e mandam de volta com possíveis ajustes que podem te ajudar. Tudo isso que você está fazendo é em inglês, tá bom? 4 colagens, que são montagens de fotos separadas por tema. Então, uma colagem de fotos com a sua família, uma colagem de foto com seus amigos, uma colagem de foto com crianças que você já cuidou, tipo, foi babá, enfim, às vezes pode ser seu priminho, sua irmãzinha, sei lá. E uma colagem de fotos só de você, do seu rosto, entendeu? Elas vão pegar todas essas informações e elas vão criar, tipo, um perfil pra vocês dentro da plataforma delas, pra elas mandarem pras famílias. E as famílias vão ver isso, entendeu? Tipo, elas vão ver suas fotos, vão ver sua cartinha, vão ver suas informações também. Capriche, mas sem ficar louca também da cabeça. Assim que elas aprovam tudo isso, você assinou tudo que tinha para assinar, você passa para a fase 2, que é a fase das entrevistas online. Você vai fazer uma entrevista em português com uma agente brasileira. Ela vai literalmente fazer as perguntas que você colocou no seu questionário, vocês vão conversar sobre, para meio que ela entender que você entendeu o que é o au pair e também entender um pouco mais das suas motivações. A segunda entrevista também é com uma agente brasileira, porém é em inglês. Ela vai falar inglês com você. Eu já vou contar como foi meu processo, mas eu fiz com 2 agentes diferentes, porém brasileiras. E aí, nesse momento, elas mandam toda essa informação, todos esses papéis para a HBN da Holanda, né, para a sede holandesa, para o seu perfil ser aprovado. E aí, esse período você espera, e assim que seu perfil for aprovado, você vai ter uma chamada de vídeo com a agente holandesa, que também vai ser em inglês, mas é só pra... Gente, juro, elas fazem basicamente as mesmas perguntas e é um pouco diferente a dinâmica, mas a ideia, o conceito dessa entrevista é testar o seu inglês, testar o seu entendimento sobre o que é o programa de au pair, o que você pode, o que você não pode fazer, e também as suas motivações. Fase 3, matching e documentos. Então, o seu perfil, no momento que você passa nas entrevistas e elas aprovam as suas entrevistas, você tá apta para ir para fase 3, que é quando elas começam a mandar o seu perfil para as famílias holandesas. E essa é a fase mais chatinha, porque você vai ter que esperar. E minha filha, que você fica, tu não sabe que quando que vai vir família, quando que não vai vir. Então, é o momento de você fazer muita meditação e praticar sua paciência. E enquanto isso, obviamente, você vai ter coisa para fazer. Enquanto o perfil fica lá rodando, você vai providenciar os seus antecedentes criminais da Polícia Federal, que é basicamente você pega online na internet. Você vai ter que fazer exames de saúde. Os exames são de HIV, hepatite A, hepatite B e gravidez, e também de tuberculose. Mas esse de tuberculose, eu lembro que depende. Eu acho que eu não fiz ele. O de tuberculose, ele é uma regra geral para as au pairs, mas depende do país que elas estão vindo. Eu acho que a gente não precisa, gente. Eu não lembro de verdade. Eu acho que eu não fiz o de tuberculose. A fase também que pode acontecer de uma família querer conversar com você e a agência vai te mandar um e-mail dizendo: olha, essa família aqui quer falar com você. E elas vão mandar informações da família, fotos, quantas crianças e tal. E aí, se você falar, tá bom, eu quero conversar com essa família, vocês vão marcar, a agência vai marcar um Skype para vocês. E aí vocês vão se ligar, né? Então vai rolar essa questão de fazer ligações. Às vezes acontece da família já querer fechar o match com você na primeira chamada, às vezes acontece de ter uma segunda chamada, uma terceira. É diferente para cada pessoa. Eu já vou contar como que foi para mim, mas pode ser que você entre em contato com 1, 2, 3 famílias antes de fechar o match. Fase 4, você então, vamos dizer, você achou a sua família deu ok, é você também gostou,
deu um match, vocês vão falar pra agência, a gente gostou um do outro, a gente vai então fechar o match, e a agência vai falar, beleza, paga a taxa então, aquelas. E é esse momento que você vai ter que então decidir se você vai pagar a taxa de 800 euros ou se você vai arcar com as suas próprias passagens. Nessa fase, depois que você fechou o match, você vai ter que providenciar aqueles documentos que são a via da certidão de nascimento recente, o apostilamento, a tradução. Elas vão marcar a data para você ir para o consulado tirar o seu visto, né? Então, na verdade, esse visto ele é aprovado assim online e aí você tem que ir no consulado para deixar todos os seus documentos, o seu passaporte, para eles colarem o visto no seu passaporte. E aí isso demora aí um período de 1 semana a 10 dias. Então, tudo isso a agência vai te mandar, né? Então, seu visto foi aprovado, você vai no consulado dia tal. Beleza? Mas para o seu visto ser pedido, solicitado, você precisa do passaporte, via de certidão de nascimento, tradução, tudo isso já precisa estar na mão delas para elas pedirem seu visto, tá bom? Bom, gente, então essas são as 4 fases. Se ficou alguma dúvida até aqui, já escreve nos comentários para eu responder para vocês, mas eu espero que tenha sido bem claro. E agora eu vou contar para vocês como foi a minha linha do tempo, quanto tempo demorou, como foi o meu processo, como foi minha experiência. Como vocês podem perceber, tudo isso é muito dinâmico e vai depender completamente de você, de como você vai manejar seu tempo, como você vai fazer suas decisões, quanto tempo você vai levar para preencher as coisas. Então isso é muito relativo, mas com a minha experiência eu espero que você tenha mais ou menos aí uma ideia de quanto tempo vai levar e também para você já se preparar. Eu sempre falo que se você tem o plano de ir, por exemplo, eu queria fazer o au pair no meio de 2024. Então, no começo de 2024, você já começa a fazer esse processo. Sempre alguns meses antes, tá? Da sua data, assim, na sua cabeça. Inclusive, elas perguntam se você tem uma data em mente que você gostaria de fazer o au pair. Tipo assim, eu gostaria de embarcar em meados de novembro. Elas vão te perguntar isso também. Porque elas vão colocar você em contato com famílias que também precisam de au pair naquela data. Porque lembra que muitas famílias já têm au pair. E aí elas têm aquele contrato de 1 ano com aquela au pair, aí a au pair vai embora em outubro. Então aquela família vai precisar de uma nova au pair em outubro, tá bom? Bom, vamos lá então, minha linha do tempo. No dia 2 de abril de 2018, foi o dia que eu mandei o e-mail para elas. Eu ainda estava decidindo, eu aparentemente demorei 1 mês para responder as agentes, porque eu acho que eu tava ainda decidindo. Afinal, eu tava num emprego que eu gostava muito, então eu tava, matutando essa ideia e também me organizando para ver os documentos que eu ia precisar. 8 de maio de 2018, eu fiz a decisão e eu pedi para elas para começar as fases. Como eu precisava de preencher todas aquelas interview form e tudo mais, foi só no dia 13 de junho de 2018 que eu mandei tudo. Eu acho mesmo que eu tava no período... Gente, não precisava ter demorado tudo isso, sinceramente. Eu não sei o que aconteceu comigo ali naquela fase. Eu acho que eu tava indo e vindo na minha cabeça e... Bom, aparentemente só no dia 13 de junho de 2018 que eu mandei todos os meus documentos. Eu lembrei! Na época, eu tava querendo pegar mais experiência com criança. Então, naquela época, eu comecei a fazer um voluntariado numa escola de inglês que eu já trabalhei como atendente, fazendo, eu era assistente da professora de inglês na sala de aula com as crianças, que foi ela, inclusive, que foi uma das minhas referências, a diretora dessa escola, porque ela já foi au pair antes nos Estados Unidos, então ela super me deu suporte nessa época. Enfim, então eu tava, num processo de ganhar experiência, pegar tudo que eu precisava. Eu não tava com pressa. Então, no dia 13 de junho de 2018, eu mandei pra elas os documentos e eu paguei a taxa. Eu ter feito isso ali em abril mesmo, quando eu mandei o e-mail pra elas. Então, veja como o tempo é muito dinâmico pra cada pessoa. Poderia ter sido que eu fizesse tudo isso muito antes. Mandei meus documentos e no dia 27 de junho eu fui aprovada na primeira fase. No dia 2 de julho, eu fiz a minha entrevista em português com uma das agentes. E no dia 7 de julho, então dia 2 e dia 7, eu fiz entrevistas em português e em inglês. Então, dia 7 de julho, eu fiz a minha entrevista em inglês.
No dia 10 de julho, eu recebi a notícia que eu fui aprovada com as brasileiras e, portanto, eu poderia marcar minha entrevista com a holandesa. Aqui eu já tava meio tremendo na base. Os holandeses me mandaram um e-mail marcando a chamada para o dia 17 de julho. Então aí foi uma semana, né, depois que eu fui aprovada. Fiz a entrevista no dia 18 de julho e eu recebi a notícia que eu fui aprovada no mesmo dia e já poderia entregar todos os meus documentos, os meus antecedentes criminais e coisas que o governo holandês ia pedir provavelmente para o meu visto. Na época, o meu perfil já estava online, né? Então, do dia 13 de junho, que quando eu comecei a mandar meus documentos, dia 18 de julho eu já estava online para as famílias. Um mês, mais ou menos, nesse processo. Então, eu já estava ali, pronta, esperando uma família me escolher. E aí, nessa época, eu comecei, então, a fazer os meus exames de saúde. É aqui também que você fica um pouco nervosa, né? Que você fala, meu Deus, eu já tô no meio do processo. Se aparece algum pepino aqui... Meninas hipocondríacas, me adicionem. 30 de julho eu já recebi a minha primeira família. Foi a família que eu acabei escolhendo, mas era de uma região, tipo, era da cidade do lado da cidade que eu acabei escolhendo. Era uma família, então, com 3 crianças. Eu marquei o Skype e tal. Mas eu lembro que eu não, já de cara gostei, mas falei, eu quero ver mais famílias. É sempre bom você ter pelo menos 2 ou 3 famílias que você conversou, só pra ter certeza, sabe? Dia 31 de julho, ou seja, no dia seguinte que eu falei com essa família, eu estava no Facebook de au pairs, né? Tipo, é um grupo de au pairs no Facebook, e uma menina postou lá que a família dela estava na agência HBN, a família que ela estava trabalhando como au pair estava na agência HBN e que ela estava indo embora, portanto a família dela já estava online e a família estava pedindo para ela recomendar, então tipo, conversar com as meninas e ver quem ela gostava. E aí eu conversei com ela, a Lari, e aí ela super me indicou pra família e falou, a Natália tá online na HBN, a família também tava. Aí a família falou pra minha agência assim, a gente quer falar com a Natália. Então, ali a família me mandou um e-mail falando, você quer falar com a família e tal? Eu falei que sim, porque eu vi a menina postando, então assim, eu tinha aquela indicação de que ela super gostou e ela era a primeira au pair deles, eu ia ser a segunda. Então assim, esse foi um caso bem atípico, mas normalmente você vai receber famílias direto pela agência, tá? Mas a minha dica preciosa aqui é essa, esteja em grupo de au pair. No WhatsApp, no Facebook, porque, gente, tem ouro ali. Além de você estar em contato com meninas que estão passando pelas mesmas dores e amores que você, então é muito divertido, tanto que eu já vim pra cá com muitas amigas, né? Mas eu tive essa oportunidade aí de estar em contato com essa menina que estava indo embora e que estava com uma família na agência que eu tava, né? Então foi uma grata surpresa. De qualquer forma, a família já estaria online na agência, então pode ser que a gente já iria se conhecer de qualquer forma, mas foi bom que eu tive a ajuda dela como recomendação. Mas relaxem que vocês não precisam disso, tá? A agência realmente vai te mandar várias famílias, como me mandaram, elas tinham acabado de me mandar uma família boa. E no dia 2 de agosto, eu fiz minha primeira chamada com essa família e eu lembro que no dia 6 de agosto a gente fez o match. Então, dia 2 de agosto eu fiz a primeira chamada, a gente chegou a fazer uma segunda, porque na primeira tava só a mãe, na segunda estavam todas as crianças que ela queria me mostrar, e no dia 6 a gente fechou um match. Eles eram tão pequenininhos, eu encontrei essa foto que a agência me mandou deles, e o bebê era literalmente um bebê. Hoje em dia ele tá desse tamanho, ele é enorme, e acho que ele tá com 6 anos já. Enfim, e ali eu surtei. Então, dia 6 de agosto eu fechei o match. Recapitulando, 13 de junho, mandei os meus primeiros documentos, paguei a taxa da agência, primeira fase. Dia 6 de agosto eu já estava com uma família para vir para a Holanda e meu visto estava sendo aplicado. Então, para pedir o meu visto, elas mandaram o MVV, que é literalmente o pedido de Residence Permit na Holanda, que se chama... Eu vou colocar aqui o link do que é, mas é basicamente o seu pedido de residência, né? É isso que vai conceber teu visto. Esse MVV é um formulário que você vai preencher, enfim, é muito papelada aqui. 29 de agosto, elas fizeram o meu pedido de visto
e disseram que eu ia ter que ir pro consulado no dia 13 de setembro para colar o meu visto. E, inclusive, no dia 10 de setembro, meu visto foi aprovado, né? Então, normalmente, seu visto fica aprovado antes de você ir pro consulado, porque no consulado você só vai entregar os seus documentos e eles vão colar o visto no seu passaporte. No dia 26 de setembro, mais ou menos, já estava pronto. E aí eu tive que ir lá buscar. Uma coisa que você pode fazer também é pedir para eles enviarem seu passaporte por correio, se você não mora em São Paulo, porque daí você não tem que ir para São Paulo e voltar de novo para São Paulo para buscar seu passaporte. Eu embarquei para a Holanda no dia 13 de outubro de 2018. O total aí foi de mais ou menos 5 meses, né? De maio até outubro, que maio foi quando eu fiz a decisão mesmo de pagar a taxa e começar a preencher os meus documentos. E lá em junho que eu mandei de verdade, então foram mais ou menos 5 meses esse processo. E, de novo, pode ser que você faça isso em menos tempo. Mas essa é a dinâmica. A agência é muito rápida. O processo de visto em si, depois que fica tudo pronto, minha filha, é muito rápido. Então, todo o processo que demora mais, como vocês viram, é realmente preencher as coisas, os ajustes. Tudo depende, tá? Mas eu espero que isso tenha ajudado. Uma coisa que eu fiquei de falar que eu acho que eu não respondi direito, as minhas referências, né? Então, eu precisei dar 2 referências, como eu falei pra vocês. Uma delas foi a diretora da escola de inglês que eu trabalhei uma época. Antes de eu trabalhar com marketing, eu trabalhei nessa agência, né, de viagens / escola de inglês. Eu trabalhei no IASG por muito tempo. E depois, quando eu entrei na agência de marketing, eu ainda continuei amiga delas, né, da diretora. E eu pedi pra ela, falei, posso ficar de noite aqui ajudando, cuidando das crianças, ajudando os professores com as crianças, porque eu tô precisando pegar experiência pro au pair e eu precisava de uma referência. E ela falou, não, super te ajudo, porque eu já fui au pair, então vou ficar mais do que feliz de ser uma referência pra você. E basicamente a agência só vai mandar, eu acho que elas mandam por e-mail, tipo, um papel pra você assinar, para elas assinarem e pra perguntar, tipo, como foi a experiência com essa pessoa. Enfim, é uma coisa super rápida e online. Eu usei um tio meu, porque basicamente, gente, a minha vida inteira eu cresci com os meus primos, cuidando de primo. Eu tenho uma irmã mais nova, então assim, essa questão foi muito rápida pra mim. Mas eu pedi pro meu tio ser a minha referência e falar que eu cuidei da minha prima Letícia. Então é isso, meu povo. Muito obrigada por assistir. Deixa nos comentários pra mim se você está pensando em se tornar uma au pair aqui na Holanda, se você já está no processo, como que tá esse momento na sua vida. E se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos sobre morar na Europa e, de novo, coisas aleatórias. Que aqui a gente tem várias linhas editoriais. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!